Maurício parou na varanda ao ver suas filhas gêmeas correndo pelo gramado em vestidos de princesa e fada, rindo alto enquanto Cláudia, a empregada, sorria e brincava com elas. O empresário sentiu um aperto no peito. As meninas olhavam para a funcionária com um brilho nos olhos que ele nunca havia visto direcionado a si mesmo. Naquele instante, uma verdade dolorosa se revelou. Ele havia perdido suas próprias filhas, para quem verdadeiramente cuidava delas. Naquele instante em que percebeu o quanto estava distante das próprias filhas, Maurício ainda tentou ignorar o incômodo. Forçou um sorriso, ajeitou o paletó e desceu os degraus com passos controlados, observando as gêmeas correndo pelo gramado sem perceberem sua presença. A de vestido azul girava com a saia armada, enquanto a de asas batia a varinha no ar, chamando por Cláudia. A voz fina ecoou pelo jardim. "Olha, tia Cláudia, eu sou uma fada de verdade", disse Alice, rindo, os olhos presos na empregada. Cláudia aplaudiu, curvada para a frente, o avental balançando levemente. "Você está linda, Alice, uma fada cheia de coragem", respondeu com um tom tão carinhoso que fez o peito de Maurício apertar ainda mais. A outra menina correu até ela e segurou na barra do avental. "E eu, tia? Eu sou o quê?", perguntou Sofia, encarando-a com expectativa. Cláudia passou a mão nos cabelos claros da menina e falou com firmeza, sem hesitar. "Você, Sofia, é uma princesa esperta que protege todo mundo." As duas riram juntas, como se aquela pequena declaração tivesse um peso enorme na brincadeira que viviam ali. Maurício parou a poucos passos delas, os sapatos afundando um pouco na grama macia, mas ninguém pareceu notar sua chegada. Ele pigarreou, tentando chamar a atenção. As gêmeas olharam, mas seus rostos não se iluminaram do jeito que faziam com Cláudia. Apenas acenaram, quase por educação infantil. "Oi, pai", disse Sofia, segurando ainda na saia da empregada. Alice apenas balançou a varinha em direção a ele, mais por reflexo do que por entusiasmo. Ele respondeu com a voz um pouco mais alta que o normal. "Vocês estão se divertindo?" As meninas trocaram um olhar rápido e sorriram, mas foi Cláudia quem respondeu primeiro, num tom respeitoso. "Estamos sim, senhor. Elas quiseram brincar de festa no jardim." Maurício manteve os olhos presos nas filhas. "E vocês já almoçaram?", perguntou, tentando puxar assunto. Alice apontou para Cláudia. "A tia fez macarrão e deixou os pedacinhos do jeito que eu gosto, bem pequenos", Sofia completou animada. "Ela colocou tomate separado para mim, porque eu não gosto junto." Cláudia ficou visivelmente sem jeito. "Eu só segui o que a nutricionista pediu, senhor. Nada demais", disse, desviando o olhar. A resposta simples bateu forte nele. A nutricionista enviava relatórios por e-mail que ele quase nunca lia. "Nada demais", repetiu mentalmente, percebendo que alguém estava fazendo o trabalho que deveria ser dele. Ele respirou fundo, tentando se recompor. "Cláudia, você pode levar as meninas para dentro daqui a pouco? Tenho uma reunião mais tarde, mas queria conversar com você antes." Ela assentiu de imediato. "Claro, senhor." As gêmeas reclamaram na hora. "Pai, não agora", protestou Alice. "A gente ainda não acabou a brincadeira", completou Sofia, apertando a varinha da irmã como se fosse um tesouro. Ele ergueu a mão, tentando negociar. "Vocês podem brincar mais um pouco. Eu só vou falar rapidinho com a Cláudia depois, tudo bem?" As duas se entreolharam, não muito convencidas. Cláudia interveio com cuidado. "Meninas, vamos aproveitar mais 10 minutinhos bem bonitos. E depois a gente entra, combinado?" As duas aceitaram, mas pelo jeito que olharam para ela, Maurício percebeu que para obedecer, elas precisavam primeiro da aprovação de Cláudia, não da dele. Enquanto elas corriam por perto, ainda no mesmo espaço do gramado, ele se manteve ali, apenas observando. Cláudia ria com cada tropeço, cada palavra errada, cada invenção das duas, corrigindo com paciência, apoiando, estimulando.
Em certo momento, Sofia escorregou de leve e quase caiu, mas a empregada segurou-a pelos ombros antes que se machucasse. Calma, princesa, o chão está escorregadio, disse com atenção verdadeira. Sofia abraçou a cintura dela por um segundo, num gesto espontâneo, e depois voltou a correr. Maurício sentiu o contato visual com aquela cena como um soco. Ele não se lembrava da última vez em que uma das filhas tinha se pendurado nele daquele jeito, sem medo ou formalidade. A lembrança mais recente era de um beijo apressado na testa, dado entre uma ligação e outra, na porta da escola. Cláudia percebeu o olhar pesado dele e tentou suavizar a situação. "Elas estão bem apegadas, né, senhor?" comentou tímida, sem saber exatamente como interpretar aquele silêncio. Ele respondeu com honestidade rara: "Estão mais próximas de você do que de mim." Ela respirou fundo, surpresa pela franqueza. "Não é isso, senhor. Elas só ficam comigo mais tempo. É questão de costume." As palavras foram certeiras. Maurício olhou o relógio como sempre fazia quando queria fugir de um incômodo. Mas em vez de ir embora, ficou. "Cláudia, depois que você levar as meninas, espere por mim na cozinha", pediu, tentando retomar o tom de patrão distante. Ela apenas disse, "Sim, senhor", e voltou a se abaixar para brincar com as gêmeas, agora correndo atrás delas de leve, mas sem sair da pequena área do jardim. Quando finalmente as convenceu a entrar, usando o argumento de que o vestido poderia rasgar e que havia suco fresco à espera, as meninas aceitaram a contragosto. "Mas a tia vem junto, né?" insistiu Alice, segurando firme na mão dela. "Vou sim", respondeu Cláudia, olhando de relance para Maurício, como quem pede permissão sem palavras. Ele concordou com um aceno, sentindo-se um estranho dentro da própria casa. A tarde avançou, e ele se refugiou no escritório, onde uma mesa cheia de contratos o aguardava. Tentou ler, mas as letras pareciam se misturar. Fechou os olhos por alguns segundos e só conseguia ver as filhas correndo em volta de Cláudia, chamando-a de tia, com um carinho que não davam a mais ninguém. Lembrou-se do tempo em que imaginava um futuro perfeito, casamento estável, filhos sorrindo para ele na porta, uma carreira de sucesso que não atrapalhasse a família. O casamento tinha desmoronado. A esposa tinha ido embora do país depois do divórcio, e as filhas ficavam com ele pelo menos até a adolescência. Na prática, quem de fato assumiu tudo foi Cláudia. Ele sempre soube disso, mas nunca tinha parado para olhar de perto. Agora, ver com tanta clareza o que acontecia diante de seus próprios olhos o deixava inquieto. O interfone da casa tocou no escritório, tirando-o do transe. Ele apertou o botão. Sim, era a voz firme da governanta Sônia, que organizava o dia a dia da mansão. "Senhor Maurício, Cláudia está na cozinha como o senhor pediu." Ele demorou um instante para responder. "Já vou." Levantou-se devagar, como se cada passo pesasse mais que o anterior. No caminho até a cozinha, cruzou o corredor onde ficavam as fotos da família. Em quase todas, ele estava bem vestido, segurando as filhas ainda pequenas, mas se lembrava de que muitas daquelas imagens tinham sido montadas em ensaios rápidos, feitos apenas para registrar momentos que quase não viveu. Em nenhuma havia Cláudia. Ao chegar à cozinha, encontrou-a de pé ao lado do balcão, o avental ainda amarrado na cintura, as mãos unidas à frente do corpo, num gesto de respeito. "O senhor queria falar comigo?" perguntou, controlando a voz. Ele se aproximou, parou a uma distância curta, mas ainda formal. Chegou a ensaiar um tom distante, porém a pergunta que saiu foi outra. "Faz quanto tempo que você está com a gente, Cláudia?" Ela estranhou a abordagem, mas respondeu sem hesitar. "Vai fazer quase 5 anos, senhor." 5 anos. Ele repetiu mentalmente e se deu conta de que, nesse tempo, as meninas tinham passado da fase de engatinhar para correr aquele jardim inteiro.
5 anos nos quais ele se lembrava de viagens, reuniões, noites inteiras fora, mas poucos jantares com elas. 5 anos é bastante tempo, comentou, mais para si mesmo. Cláudia manteve o olhar respeitoso. As meninas cresceram rápido. Ele a observou com mais atenção, como se a visse pela primeira vez. O rosto cansado, mas firme, olhos atentos, postura sempre pronta para servir. Apesar do uniforme simples, havia algo nela que não se encaixava na imagem de apenas uma funcionária. "Você gosta de trabalhar aqui?" perguntou, tentando medir onde estava pisando. Ela respirou fundo antes de responder. "Gosto das meninas, senhor. Elas são meu dia a dia." Ele notou que ela não mencionou a casa, nem o salário, nem as condições. Apenas as meninas. "E de mim?" arriscou, com um meio sorriso, na tentativa de aliviar o clima. Cláudia pareceu pega de surpresa, mas não desviou. "O senhor sempre foi correto comigo, e isso já é mais do que muita gente pode dizer por aí." A resposta era educada, mas distante. Ele sentiu uma pontada de frustração, sem saber direito por quê. "Você acha que eu sou um bom pai?" soltou sem planejar. Ela arregalou os olhos. "Senhor, não sei se devo responder a isso." Ele insistiu. "Estou perguntando justamente porque quero ouvir." Cláudia ficou alguns segundos em silêncio. Ouviu-se ao longe uma gargalhada das gêmeas, vindo da sala de TV. "O senhor dá tudo do melhor para elas", começou, escolhendo bem as palavras. "Tem escola boa, médico, casa segura", ele completou, irritado consigo mesmo. "Isso eu sei. Estou perguntando de verdade, se eu sou presente, se eu sei lidar com elas." A sinceridade da voz dele desmontou a resistência que ela mantinha. "O senhor quase não está, Maurício", disse enfim, usando o nome dele pela primeira vez, como se não conseguisse continuar chamando de senhor para dizer aquilo. Quando chega, elas já estão cansadas ou tentando chamar sua atenção de qualquer forma. Às vezes falam do senhor o dia inteiro, esperando uma mensagem, uma ligação. Outras vezes nem comentam, como se tivessem se acostumado. Ele ouviu tudo sem interromper. Cada frase entrava como um aviso que já conhecia, mas fingia não escutar. "E você?" perguntou. "O que faz quando elas sentem minha falta?" Cláudia olhou para as próprias mãos. "Eu invento alguma coisa. Digo que o senhor está trabalhando para dar um futuro melhor, que mais tarde vai ligar, que no fim de semana vão fazer algo juntos. Às vezes acontece, às vezes não." Uma lembrança específica veio à mente dele. O aniversário de 4 anos das meninas, quando prometeu levá-las ao parque de diversões. No fim, mandou flores, brinquedos, mas não apareceu. "Por que você nunca me falou isso antes?" ele quis saber. Ela deu um meio sorriso triste. "Porque não é meu lugar. Eu trabalho para o senhor. Meu papel é cuidar delas, não ensinar como o senhor deve ser pai." Ele se aproximou um pouco mais. "Talvez fosse." Cláudia balançou a cabeça. "Não, não seria." O silêncio se instalou por alguns segundos, pesado, porém necessário. Ele o quebrou com uma confissão. "Quando eu vi vocês no jardim hoje, eu tive a sensação de que as meninas eram mais suas do que minhas." Os olhos dela se encheram de um brilho contido. "Elas são suas, senhor. Sempre serão. Mas confiam mais em você", retrucou. "Confiam porque eu estou sempre aqui", explicou simples. "Quando elas acordam com febre, é meu nome que chamam. Quando caem, correm para meu colo. Não é porque eu sou melhor, é porque eu estou perto." Maurício passou a mão no rosto, cansado de fugir do óbvio. "Você já pensou em ir embora?" perguntou com um medo súbito. "Algumas vezes", admitiu, "quando achei que não estava aguentando a rotina, quando senti que estava me apegando demais." A palavra apegando ecoou na mente dele. "Demais em quem?" insistiu. Cláudia respirou fundo. "Nas meninas."
Ele percebeu que havia mais ali, mas não sabia se tinha o direito de forçar. Ainda assim, algo dentro dele queria saber até onde ia aquele vínculo. "E em mim?", questionou com uma curiosidade que soou quase íntima. Ela desviou o olhar para a janela. "O senhor é meu chefe", respondeu rápido, mas a pressa denunciava outra coisa. Ele decidiu não expor aquilo de vez. Mudou de assunto, mas manteve a honestidade. "Eu quero mudar, Cláudia. Quero tentar me aproximar delas, só que não sei por onde começar." Ela o encarou de um jeito diferente, como se finalmente visse uma brecha. "Começa pelo simples. Senta no chão para brincar. Ouve o que elas têm para contar. Chega pelo menos uma vez sem o celular na mão." Ele riu sem humor. "Parece pouco. Para elas, não é", garantiu. Ele a observou mais alguns segundos e tomou uma decisão rápida, do tipo que costumava reservar apenas para os negócios. "Hoje à noite, vamos jantar todos juntos na sala de jantar menor. Eu, as meninas e você." Ela arregalou os olhos. "Eu, senhor?" "Sim. Você faz parte do dia a dia delas. Não faz sentido eu querer me aproximar e ignorar isso." Cláudia hesitou. "Acho melhor eu servir e ficar na cozinha. É o que sempre fiz." "Estou pedindo que mude isso hoje", insistiu. "Sente com a gente. Se elas estranharem, eu explico." Ela parecia desconfortável com a ideia, mas ao mesmo tempo havia algo nela que desejava aquele lugar à mesa. "Tudo bem, senhor. Se o senhor acha certo, eu faço." Ele quase sorriu. "Acho necessário." Naquela noite, às 8 em ponto, a mesa estava posta. A sala de jantar menor, com luz mais suave, parecia menos formal que a principal. Maurício chegou primeiro, sem o terno, apenas de camisa, tentando parecer menos inacessível. Minutos depois, as gêmeas entraram correndo, de banho tomado, cabelos ainda úmidos. "Pai, hoje a gente vai jantar com você mesmo?", perguntou Sofia, desconfiada. "Vamos sim", respondeu ele. "Todos juntos." Alice olhou em volta. "E a tia Cláudia?" "Já vem", garantiu ele. Quando ela apareceu na porta, sem o avental, apenas com um uniforme simples, as meninas sorriram. "Senta aqui do meu lado", pediu Alice, apontando para uma cadeira. Cláudia olhou para Maurício, buscando confirmação. Ele assentiu. "Senta, por favor." Durante os primeiros minutos, o clima foi estranho. As meninas falavam quase o tempo todo com Cláudia. Perguntavam sobre o dia, lembravam de coisas que haviam acontecido na escola, riam de histórias que Maurício não conhecia. Ele se esforçava para entrar, fazendo perguntas. "Vocês aprenderam o que hoje? Teve prova? Quem é a melhor amiga de vocês?" Aos poucos elas foram incluindo o pai nas conversas, muito porque Cláudia direcionava de forma sutil. "Conta para o seu pai quem ganhou o desenho da professora", sugeriu, olhando para Sofia. "Fala para ele do teatrinho que você fez na aula de música", incentivou Alice. Com o tempo, Maurício começou a se soltar. Riu quando Sofia contou que tinha esquecido a fala e inventado outra na hora. Ficou orgulhoso ao saber que Alice tinha defendido um colega que sofria bullying. "Você fez isso mesmo?", perguntou surpreso. "Fiz. A tia Cláudia sempre fala que a gente tem que defender quem não consegue se defender", respondeu a menina com segurança. Ele lançou um olhar para Cláudia, impressionado. Ela deu de ombros, como se fosse apenas o natural. "Eu só ensino o que eu acredito", murmurou. Depois do jantar, ao ver as filhas bocejando no sofá, Maurício tomou outra decisão. "Hoje eu conto a história para vocês dormirem", anunciou. As duas o encararam como se tivessem ouvido algo raro. "Você vai subir com a gente?", perguntou Sofia, desconfiada, como se fosse pedir demais. "Vou", confirmou, "mas só se vocês deixarem." Elas se entreolharam e riram. "Aí a tia sobe também", completou Alice, puxando Cláudia pela mão. Ele não queria competir com aquilo.
Percebeu que, para se aproximar das filhas, precisaria aceitar que Cláudia fazia parte desse processo. Subiram todos juntos. No quarto das gêmeas, ele se sentou na beirada da cama, ainda um pouco duro, sem saber qual história escolher. "Qual livro vocês querem?" perguntou. As meninas olharam para Cláudia, que riu. "Aquele da fada corajosa, pai", pediu Alice. "O que você nunca teve tempo de ler inteiro." A frase saiu sem maldade, mas doeu. "Hoje eu tenho", respondeu, pegando o livro na prateleira. Enquanto lia, travando em algumas partes, por estar destreinado naquele tipo de leitura, notou que as meninas o observavam com atenção diferente. Cláudia se encostou discretamente na porta, pronta para ajudar se ele travasse de vez, porém sem roubar o momento. Em certo trecho ele se confundiu, trocando uma palavra. Alice o corrigiu, rindo. "Não é isso, pai." Ele aceitou a correção, rindo junto. "Faz tempo que eu não faço isso." "A gente sabe", comentou Sofia bocejando. Quando as meninas finalmente adormeceram, uma em cada cama, Cláudia se aproximou para ajeitar os cobertores, com a naturalidade de quem repetia esse gesto todas as noites. Maurício ficou ao lado, observando o carinho com que ela fazia aquilo, mexendo nos fios de cabelo que caíam sobre os rostos infantis. "Você faz isso toda noite?" perguntou em voz baixa. "Quando eu estou no turno da noite, sim", respondeu ela, também sussurrando. Ele a seguiu para fora do quarto, fechando a porta com cuidado. No corredor, longe dos ouvidos das meninas, voltou ao assunto que martelava em sua mente desde cedo. "Por que você nunca pensou em trabalhar para outra família? Com a sua dedicação, poderia ganhar mais, ter outros benefícios." Cláudia o encarou por alguns segundos, como se decidisse até onde poderia ser sincera. "Porque eu não consigo imaginar minha rotina sem essas meninas", respondeu simples. "E também porque aqui eu me sinto segura. A casa é grande, mas não é fria. A Sônia me respeita. O senhor sempre pagou em dia, nunca me tratou mal. Isso não é pouco, mas não é tudo", retrucou. Ela suspirou. "Eu não vim para cá para realizar todos os meus sonhos, senhor. Vim para ter uma vida digna. O resto eu vou construindo como dá." Ele segurou essa frase na mente. "Você ainda tem sonhos?" perguntou sem ironia. "Tenho. Só guardo mais para mim agora." "Me fala um", insistiu. Cláudia pensou um pouco. "Queria fazer faculdade de pedagogia. Sempre gostei de lidar com criança. Mas o dinheiro vai para outras coisas, então eu deixo para depois." Maurício engoliu em seco. Ele havia gasto valores altos em viagens e investimentos de risco, e aquela mulher que praticamente criava suas filhas abria mão do próprio estudo por causa de contas. "Você nunca me pediu ajuda", argumentou. "Não é sua obrigação realizar isso para mim", respondeu. "Eu já sinto que devo demais por estar aqui todos os dias, usando essa casa como se fosse minha, mesmo sabendo que não é." Ele percebeu que havia uma sensibilidade extra ali, uma espécie de linha que ela não queria cruzar. "Talvez a casa seja mais sua do que minha em muitos aspectos", murmurou. Cláudia balançou a cabeça, recusando a ideia. "O senhor fala isso porque está se sentindo culpado, mas essa casa tem o seu nome. Quem responde por tudo é o senhor. Eu só estou de passagem." Ele a olhou com intensidade nova. 5 anos não parecem passagem, Cláudia." Ela não encontrou resposta imediata. Depois de alguns segundos, murmurou apenas: "Algum dia eu vou embora. Toda funcionária vai. É assim." Ele sentiu um aperto que não esperava. A possibilidade concreta de ela se desligar da casa o incomodou mais do que imaginava. Não apenas pelo lado prático de perder quem cuidava tão bem das filhas, mas porque já se acostumara com a presença silenciosa dela pelos corredores, nos horários mais improváveis. "Quando esse dia chegar, as meninas vão sofrer muito", comentou, tentando afastar aquele cenário. "Vão se adaptar.
disse ela, com um esforço para soar firme. Criança sofre, chora, mas segue. Ele se calou, pensando em como ele mesmo não tinha seguido em vários aspectos da própria vida. Parado ali, no corredor, diante daquela mulher que conhecia as rotinas de sua casa melhor do que ele, tomou uma atitude que surpreendeu até a si mesmo. E se eu ajudasse você a entrar na faculdade? Perguntou direto. Ela arregalou os olhos, um pé atrás imediato. Como assim, senhor? Eu pago sua matrícula, as mensalidades. Ajustamos seus horários para você poder estudar à noite ou de sábado. Não faz sentido você ter tanto talento com crianças e não se formar nisso. Cláudia ficou desconcertada. Eu agradeço, de verdade. Mas não quero que o senhor pense que estou aqui esperando esse tipo de coisa. Eu trabalho porque preciso. Não quero parecer interesseira. Não é isso, rebateu. Eu estou oferecendo porque percebo que você fez por mim e pelas minhas filhas muito mais do que estava no contrato. Ajudar não seria caridade, seria justiça. Ela respirou fundo, mexendo os dedos nervosamente. Mesmo assim, é difícil aceitar. Eu não gosto de dever nada para ninguém. Então, considere um investimento meu nas pessoas mais importantes da minha vida, argumentou, olhando nos olhos dela. Se você estudar, as meninas vão ganhar com isso também. A frase a pegou pelos pontos mais sensíveis. Tudo o que envolvia Alice e Sofia mexia com sua resistência. Eu vou pensar com calma, respondeu. Não posso dar uma resposta agora. Ele entendeu. Tudo bem, pensa. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar aos poucos. Maurício passou a acordar mais cedo para tomar café com as filhas. No início, elas estranhavam. Você não vai sair correndo hoje? Perguntou Sofia numa terça-feira. Vou sair depois. Hoje quis ver vocês tomando café, respondeu ele, servindo suco para as duas com as próprias mãos. Cláudia observava de leve, atentando-se para não interferir demais, mas orgulhosa de ver as meninas ganhando aquilo que sempre desejaram. À noite, ele tentava chegar em casa antes do horário de dormir, cumprindo a promessa da história quase todos os dias. Nem sempre conseguia, mas a diferença já era visível. Certa vez, quando se atrasou, encontrou as meninas brigadas, cada uma em um canto da sala, chorando. O que aconteceu aqui? Perguntou cansado, mas disposto a entender. Alice acusou. A Sofia rasgou meu desenho de propósito. Sofia retrucou. Você falou que eu não desenho bem, que meu sol era feio. Antes que Cláudia entrasse para resolver, Maurício se agachou na altura delas. Olha para mim, as duas, pediu. Vocês podem ficar bravas uma com a outra. Isso é normal. Mas rasgar o desenho dói. Falar que o sol é feio dói. Vocês querem continuar machucando ou querem tentar arrumar isso? As meninas, surpresas por vê-lo no papel de mediador, demoraram a responder. Cláudia observou da porta, orgulhosa. Ele respirou e continuou. Alice pede desculpa por falar do desenho da sua irmã. Sofia pede desculpa por rasgar o desenho da sua irmã. Depois fazemos outro desenho juntos, se vocês quiserem. As duas hesitaram, mas pela primeira vez seguiram a orientação do pai sem olhar para Cláudia. Ele percebeu o detalhe. Depois que tudo se acalmou e as meninas foram escovar os dentes, Cláudia se aproximou. Você lidou bem com isso, elogiou. Ele sorriu, surpreso consigo mesmo. Aprendi observando você. Ela corou um pouco, o que ele percebeu com atenção nova. Não é nada demais, minimizou. É só ouvir e mostrar que tem jeito. Não é nada demais para quem tem paciência. Eu nunca tive muito, confessou. Está tendo agora, rebateu. Essa proximidade diária começou a mudar também a relação entre eles. As conversas na cozinha ficaram mais longas. Às vezes, após colocar as meninas para dormir, Maurício descia para beber água e encontrava Cláudia terminando alguma tarefa. Em vez de dar boa noite e subir, ele passava alguns minutos falando sobre o dia.
Em uma dessas noites, comentou sobre uma negociação difícil no trabalho. Passei o dia inteiro tentando fechar um contrato grande. No fim, tive que aceitar menos do que queria para não perder tudo. Ela o ouviu com atenção verdadeira. Às vezes não é perder, é só escolher o que dá para segurar sem quebrar, comentou. Ele gostou da forma simples como ela resumia algo tão técnico. Você fala isso como se não estivesse lidando com coisas complexas todo dia, brincou. Lido com as birras das suas filhas, senhor. Nada é mais complexo, respondeu rindo. Eles riram juntos, um pouco mais soltos. Depois, o riso foi ficando mais fácil entre os dois, e a presença um do outro já não parecia restrita a patrão e funcionária. Ele passou a reparar em detalhes que antes ignorava. O jeito como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, a maneira delicada como segurava a mão das meninas para atravessar o jardim, o olhar firme quando precisava impor um limite. Certo dia, Sofia ficou doente. A febre subiu rápido à noite e Cláudia correu para o quarto, chamando Maurício pelo corredor. Ela está queimando, acho melhor levar ao pronto atendimento, disse preocupada. Ele não pensou duas vezes. Eu vou com vocês. No carro, Sofia, deitada no colo da mãe de coração, meio grogue, chamava por ela o tempo todo. Fica comigo, tia, pedia, apertando a mão de Cláudia. Eu não vou sair, meu amor, repetia, firme. No hospital, enquanto aguardavam o atendimento, Maurício observou o jeito como Cláudia segurava a menina, ajeitando a cabeça, checando a temperatura com a palma da mão, sussurrando palavras de calma. O médico confirmou que era uma virose, nada grave, mas que exigiria cuidado. No caminho de volta, já de madrugada, Sofia dormia no banco de trás entre eles. Maurício olhou para Cláudia cansada, mas atenta a cada suspiro da menina. Eu não sei o que seria de mim sem você aqui, soltou, sem filtro. Ela desviou o olhar para a janela. O senhor ia dar um jeito. Sempre dá. Não sei se dessa vez eu daria, retrucou sinceramente. Ela respirou fundo. Às vezes acho que sou eu que não sei o que seria de mim sem elas, confessou, ainda olhando para fora. A frase ficou no ar, carregada de algo que nenhum dos dois teve coragem de nomear naquele momento. Os dias foram passando, e com eles, aquela sensação de que algo novo crescia entre os dois se tornava mais clara. Não era apenas gratidão, nem somente respeito. Era uma aproximação lenta, construída em cada pequena cena do cotidiano. Em uma tarde chuvosa, em que as meninas não podiam brincar do lado de fora, Cláudia improvisou uma cabaninha na sala de estar com lençóis e cadeiras. As gêmeas se enfiaram lá dentro com lanternas e livros, chamando o pai para entrar. Vem, pai, cabe você também, insistiu Alice. Ele olhou para o terno, para o relógio e depois para o sorriso delas. Dessa vez, escolheu o sorriso. Tirou o paletó, afrouxou a gravata e se arrastou para dentro da cabana com um genuíno brilho nos olhos. Cláudia ficou de fora, apenas observando. Em determinado momento, Sofia se inclinou para a entrada e chamou. Tia, entra também. Se eu entrar, desaba tudo, brincou ela. A gente segura, retrucou Alice. Maurício colocou a cabeça para fora e falou rindo. Vem, Cláudia. Se cair, a gente monta de novo. Ela entrou meio sem jeito, tentando ocupar o menor espaço possível. Ali, apertados sob o lençol estendido, com as lanternas iluminando rostos felizes, as risadas surgiram soltas, sem hierarquia de patrão ou funcionária. Era apenas um homem, uma mulher e duas crianças dividindo um momento simples e completo. A proximidade física trouxe um desconforto novo para os adultos. Em um dos movimentos, o braço de Maurício encostou no de Cláudia. Foi um toque leve, mas suficiente para que os dois ficassem atentos demais a algo que fingiam não notar. Ele puxou o braço de volta discretamente. Ela fingiu não perceber, concentrando-se nas meninas.
Quando a cabana desabou de verdade, sob risos estrondosos das gêmeas, Cláudia levantou às pressas para reorganizar a sala, enquanto Maurício sentava no sofá, tentando controlar a mistura estranha de alegria e confusão que sentia. Mais tarde, naquela mesma noite, quando todos já dormiam, ele se pegou pensando em como teria sido sua vida se tivesse conhecido alguém como ela antes de se casar. A ideia o incomodou por sentir-se desleal com a ex-esposa, mas era inevitável. Sabia, no fundo, que nunca tinha tido ao lado alguém tão comprometida com uma família quanto Cláudia era, mesmo sem ser oficialmente parte dela. Um sábado de manhã, enquanto as meninas faziam um trabalho da escola sobre minha família, o tema que sempre gerava desenhos de pais, mães, irmãos e cachorros, Maurício decidiu olhar de perto o que elas estavam produzindo. Sofia desenhou 3 figuras grandes, ela, Alice e Cláudia, todas de mãos dadas. Ao lado, um pouco afastado, desenhou uma figura masculina de terno, com um celular na mão. Maurício perguntou num tom neutro. "E esse aqui sou eu?" Sofia confirmou, sem perceber o impacto da resposta. "É, você está sempre com o telefone." Ele engoliu seco. "E por que eu estou separado de vocês 3? A menina explicou como se fosse algo óbvio. "Porque quando a gente está brincando, você está trabalhando. Mas está aqui também. A professora falou que família é quem a gente ama e quem cuida da gente." Ele olhou para Cláudia, que acompanhava a cena com um misto de orgulho e culpa. "Eu não pedi para elas me desenharem", justificou-se quase envergonhada. "Eu sei", respondeu ele, mas o coração apertado dizia outra coisa. Naquela noite, enquanto as gêmeas dormiam, Maurício chamou Cláudia ao escritório, algo que nunca fazia em momento de calmaria. Ela entrou um pouco apreensiva. "Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu o desenho da Sofia", respondeu ele, apontando para o papel que tinha guardado. Ela se aproximou, reconhecendo o traço infantil. "Eu achei bonito. Elas veem você aqui, mesmo quando está atarefado. É assim que criança entende presença." "Mas eu estou afastado de vocês 3, argumentou, tocando o ponto que o incomodava. "Não quero ficar nesse lugar." Cláudia o encarou com seriedade. "Então não fica." "Não é tão simples", retrucou. "É sim, em algumas coisas", rebateu ela. "O senhor pode se sentar com elas, perguntar como foi o dia, desligar o telefone por 1 hora. A parte que depende do senhor é simples. Difícil é mudar o que já foi. Mas o que vem pela frente ainda dá para construir." Ele ficou em silêncio, pensando no peso daquelas palavras. Depois falou com calma. "Cláudia, eu tenho medo de falhar de novo, de elas se acostumarem comigo mais presente e eu não conseguir sustentar." Ela respirou fundo. "Quem tem que ter medo disso são elas, não o senhor. Mas elas preferem arriscar a ter você por perto do que continuar com esse pai que é quase um visitante." A sinceridade dela cortava, porém era necessária. "E você?" perguntou num impulso. "Você prefere o quê?" Ela se surpreendeu com a pergunta. "Eu? Sim. Se eu mudar, sua rotina muda também. Você vai ter que dividir coisas que sempre fez sozinha. Vai perder um pouco desse lugar central." Cláudia pensou por alguns instantes. "Se o senhor virar mesmo o pai que elas merecem, eu ganho muito mais do que perco", respondeu por fim. A frase tocou algo profundo nele. Pela primeira vez, enxergou com clareza que a presença dela não competia com a dele. Era um complemento, era um apoio, era algo que despertava nele sentimentos que começavam a ir além da gratidão. Ele tentou afastar esse pensamento, mas ele voltava sempre que cruzava com ela em algum corredor, sempre que a via rindo com as meninas, sempre que, num gesto distraído, ela colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Uma noite, depois de um dia especialmente pesado no trabalho, em que uma negociação importante havia sido cancelada,
Maurício chegou em casa exausto. Em vez de subir direto, foi até a cozinha. Encontrou Cláudia sentada sozinha, tomando um café, os olhos perdidos na bancada. "As meninas já dormiram?" perguntou a voz cansada. "Dormiram faz pouco", respondeu ela. "Hoje apagaram mais rápido. Brincaram muito na escola." Ele se sentou na cadeira em frente, algo que raramente fazia. "Posso?" perguntou, apontando para a garrafa de café. "Claro, senhor." Ele se serviu e deu o primeiro gole. O silêncio entre os dois não era mais desconfortável. Depois de alguns segundos, ela perguntou, cuidadosa: "O senhor está com uma cara diferente hoje. Aconteceu algo?" Ele respirou fundo. "Perdi um contrato grande. Meses de negociação foram embora em uma reunião." "Sinto muito", disse ela, sincera. "Mas o senhor já perdeu coisa pior e continuou em pé." "Pior do que isso?" questionou, curioso. "Quando a mãe das meninas foi embora e o senhor ficou sozinho com 2 crianças pequenas. Aquilo parecia sem saída, e mesmo assim, o senhor não deixou faltar nada para elas", explicou. Ele ficou impressionado. "Você lembra dessa época?" "Lembro de tudo, Maurício", respondeu, usando o nome dele de novo sem perceber. "Lembro das noites em que uma chorava num quarto, a outra chorava no outro, e o senhor ficava andando de um lado para o outro, sem saber qual atender primeiro. Lembro de quando o senhor entrou aqui na cozinha, no meio da madrugada, e perguntou se elas iam crescer com raiva de você." A lembrança o atingiu como uma onda forte. Ele realmente havia perguntado aquilo numa noite em que se sentiu completamente incapaz. "O que você respondeu?" quis saber. "Eu falei que elas iam crescer com a imagem de um pai que ficou", contou. "Pode não ter ficado do jeito perfeito, mas ficou. Isso já é mais do que muitos fazem." Aquela noite mudou o jeito como ele a via. Não era só a funcionária dedicada. Era alguém que tinha estado ao lado dele nos piores momentos, segurando as pontas silenciosamente. O cansaço deu lugar a uma vontade intensa de ser honesto. "Cláudia, às vezes eu tenho a sensação de que você conhece mais a minha história do que eu mesmo", confessou. Ela deu um sorriso curto. "Eu só estava aqui, vendo tudo acontecer. O senhor é que vivia." "E onde você estava nessa história toda?" perguntou. "Cuidando de tudo o que o senhor não conseguia alcançar", respondeu sem drama. "É para isso que me pagam." Ele sentiu que a resposta, embora verdadeira, escondia um sentimento. "Não é só isso. Você foi muito além do que alguém contratado faria." Ela deu de ombros. "Quando a gente se apega, acaba fazendo mais do que está escrito. Não dá para controlar." Ele respirou fundo e, antes que pudesse se censurar, soltou o que vinha guardando. "E você se apegou a quem aqui dentro, além das meninas?" Cláudia demorou a responder. O olhar encontrou o dele por um segundo a mais do que o normal. "A casa virou parte da minha vida", começou, tentando manter a neutralidade. "As meninas são como se fossem um pedaço de mim e..." Parou no meio da frase. "E?" ele insistiu, o coração acelerando sem entender direito por quê. Ela desviou o olhar. "E eu me acostumei com a sua presença também. Mesmo quando o senhor não está, a casa tem o seu jeito, as coisas que o senhor gosta, os horários. É estranho imaginar tudo isso sem o senhor." A confissão veio meio torta, mas era honesta. Ele a recebeu com uma mistura de surpresa e calor. "Eu também me acostumei com você aqui", admitiu. "As meninas falam do seu jeito com elas, dos conselhos, das histórias. Quando penso em qualquer mudança na casa, a primeira coisa que me preocupa é como isso vai afetar você." O silêncio seguinte pesou de um jeito diferente. Havia ali algo que nenhum dos dois ousava definir, mas que crescia cada vez mais. A tensão foi interrompida pelo toque do telefone de Maurício. Ele olhou a tela, suspirou e atendeu, falando de negócios por alguns minutos. Quando desligou, Cláudia já estava de pé,
pronta para voltar às tarefas. Eu vou ver se deixei tudo organizado para amanhã, disse, fugindo da conversa que poderia avançar para um lugar perigoso demais. Ele não a impediu, mas ficou observando enquanto ela se afastava. Naquela noite, teve dificuldade para dormir. Ficou imaginando cenários em que ela saía da casa, em que outra pessoa ocupava o lugar dela ao lado das meninas. Cada possibilidade parecia errada. Ao mesmo tempo, sentia o peso da diferença social, profissional e de responsabilidade entre eles. Ela era funcionária dele, e qualquer passo em falso poderia destruir não apenas aquela relação, mas a estabilidade das filhas. O conflito se instalou dentro de si, sem solução imediata. Dias depois, na reunião mensal com a psicóloga das meninas, doutora Regina, que acompanhava as gêmeas desde o divórcio, um comentário o fez enxergar o que já era visível para todo mundo, menos para ele. Após falar sobre o comportamento das duas, sobre o desempenho na escola e as interações com colegas, a psicóloga perguntou com delicadeza: "E como está a relação delas com o senhor, Maurício?" Ele contou sobre os jantares, as histórias antes de dormir, as pequenas mudanças que vinha tentando implementar. Ela ouviu com atenção, anotando algumas coisas. "Tenho reparado um avanço nas sessões também", comentou. "Elas falam mais do senhor, com um carinho diferente. Antes era sempre na expectativa. Agora é na lembrança de coisas que realmente viveram." Ele se sentiu orgulhoso, quase como um aluno elogiado. "Fico feliz de ouvir isso." Doutora Regina fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Elas também falam muito da Cláudia." Ele sorriu sem surpresa. "Imagino, ela é quase tudo para elas." "Quase tudo não", corrigiu a psicóloga firme. "Ela é figura central. Em muitos relatos aparece como referência de segurança e afeto. Isso é ótimo, desde que o senhor entenda que ela faz parte da estrutura emocional delas." "Eu entendo", garantiu. "Tanto que estou ajudando como posso." A psicóloga o encarou por alguns segundos, como se avaliasse algo além do discurso. "E o senhor, como se sente em relação a ela?" A pergunta veio direta demais, e ele hesitou. "Grato", respondeu primeiro. "Muito grato. E preocupado às vezes. Se um dia ela for embora, vai ser difícil para as meninas." "E para o senhor?", insistiu Regina. Ele demorou mais para responder. "Também", admitiu por fim. "Eu me acostumei com ela aqui, com a forma como cuida de tudo, com a presença. Fico imaginando que qualquer pessoa nova teria um impacto." A psicóloga fez uma anotação breve. "Maurício, vou ser franca. Pela forma como as meninas descrevem a dinâmica da casa e pelo que o senhor está relatando agora, é importante que você fique atento para não colocar em Cláudia funções que vão além daquilo que ela pode sustentar, emocionalmente falando." Ele franziu a testa. "Como assim?" "Ela já é cuidadora, educadora, referência afetiva principal para as meninas em muitos momentos. Se além disso, se tornar também seu apoio emocional mais íntimo, sem que isso esteja claro e equilibrado entre vocês, ela pode ficar sobrecarregada. E as meninas podem se confundir ainda mais sobre os papéis." Ele entendeu a indireta. "Você está perguntando se eu estou me apaixonando por ela?" Soltou-o meio em tom de brincadeira, meio sério. Regina não se esquivou. "Eu estou dizendo que se esse sentimento existir ou vier a existir, vai precisar ser tratado com muita responsabilidade. Porque não envolve só vocês dois. Envolve duas crianças que veem essa mulher como base." A palavra apaixonando ecoou na mente dele durante o resto do dia. Até então, tinha evitado colocar um nome no que sentia. Preferia acreditar que era só admiração intensa, somada à gratidão e respeito. Mas ao voltar para casa naquela noite e encontrar Cláudia na sala, sentada no chão, montando um quebra-cabeça com as meninas, o coração dele acelerou de um jeito que não combinava com neutralidade.
Ela usava o mesmo uniforme de sempre, o cabelo preso do mesmo jeito, rindo das mesmas piadas infantis, mas algo nele a enxergava diferente. Viu beleza no que antes era apenas rotina, viu delicadeza em cada gesto, viu vontade de estar mais perto. E isso o assustou. Ele tentou se afastar, manter a relação no mesmo lugar, mas era tarde demais para fingir. A partir daquele dia, cada contato casual, cada troca de olhar, cada agradecimento simples ganhava um peso novo. Era justamente nesse ponto sensível, cheio de linhas que não podiam ser cruzadas sem consequências, que a vida deles começou a mudar de verdade, obrigando Maurício a encarar não só o pai que queria ser, mas também o homem que vinha se tornando diante de Cláudia. Uma noite, as meninas já dormiam e a casa estava silenciosa. Ele desceu as escadas decidido a falar o que vinha evitando há tanto tempo. Encontrou-a na cozinha, organizando os últimos detalhes para o dia seguinte. Respirou fundo, sentindo o coração bater mais forte, e chamou pelo nome dela com a voz firme, mas carregada de algo novo que já não conseguia mais esconder. Cláudia, a gente precisa conversar sobre nós dois. Cláudia paralisou completamente, o pano de prato escorregando de suas mãos e caindo no chão da cozinha. O som ecoou no silêncio pesado que se instalou entre os dois. Ela virou o corpo devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso, e finalmente encarou Maurício de frente. Não existe nós dois, disse, a voz saindo mais baixa que o normal. Existe o Senhor, suas filhas e eu, que trabalho aqui. Isso é tudo. Maurício deu 2 passos na direção dela, parando apenas quando viu que Cláudia recuou instintivamente. Você sabe que não é verdade. Você sente a mesma coisa que eu sinto. Vejo nos seus olhos quando acha que eu não estou prestando atenção. Cláudia apertou as mãos uma na outra, tentando controlar o tremor que tomou conta de seus dedos. Mesmo que eu sentisse alguma coisa, não importa. O senhor está confundindo gratidão com outra coisa. Está carente porque passou anos focado apenas no trabalho. Eu não vou ser o seu teste para ver se consegue se relacionar com alguém de novo. A resposta direta atingiu Maurício como um soco, mas ele não recuou. Não é gratidão, Cláudia. Gratidão eu sinto pela Sônia, que administra esta casa há anos. O que eu sinto por você me faz querer voltar para casa mais cedo todos os dias. Me faz querer sentar no chão da sala só para ouvir você rir das histórias que as meninas inventam. Cláudia fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Quando os abriu, havia lágrimas contidas. Isso é perigoso demais. Se tentarmos algo e der errado, o senhor continua com sua vida, sua casa, suas filhas. Eu perco meu emprego, minha estabilidade e as 2 crianças que amo como se fossem minhas. Maurício entendeu o tamanho do risco que estava pedindo para ela assumir. Então me diz o que você sugere, que a gente finja que nada está acontecendo até um de nós não aguentar mais? Cláudia cruzou os braços, tentando criar uma barreira física entre eles. Eu sugiro que o senhor se concentre em ser o pai que prometeu ser. E eu aceito a sua oferta para pagar minha faculdade, mas com uma condição. Vou assinar um documento me comprometendo a devolver cada centavo quando me formar e conseguir emprego na área. Maurício franziu a testa, surpreso com a mudança de rumo. Você quer sair desta casa? Eu quero ter uma profissão que não me deixe dependente da boa vontade de ninguém, respondeu firme. Se o senhor realmente quer me ajudar, me ajude a estudar. O resto, esquecemos que aconteceu. Maurício percebeu que aquela era a única forma de mantê-la por perto, sem desrespeitar os limites dela. Está bem, eu pago a faculdade, fazemos o documento. Mas eu não vou esquecer o que sinto. Vou provar que não é confusão nem carência. A partir daquela noite, a dinâmica da casa mudou drasticamente. Cláudia fez a matrícula no curso noturno de pedagogia,
com aulas de segunda a quinta-feira, das 19 às 22h30. Para que ela pudesse estudar, Maurício alterou completamente sua rotina empresarial. Passou a sair do escritório pontualmente às 17 horas, enfrentando o trânsito pesado para chegar em casa antes das 18 horas, quando Cláudia precisava partir para a faculdade. Nos primeiros dias, a transição foi turbulenta. Alice e Sofia choraram quando viram Cláudia saindo com uma mochila nas costas pela primeira vez. "Por que a tia Cláudia não vai colocar a gente para dormir?" perguntou Alice, segurando a barra da camisa do pai. "Porque ela foi estudar, igual vocês fazem de manhã na escola", explicou Maurício, abaixando-se na altura da filha. "Agora sou eu que vou dar jantar e ler a história." Sofia cruzou os braços desconfiada. "Mas você não sabe fazer o macarrão do jeito que ela faz, com os pedacinhos pequenos." Maurício sorriu, aceitando o desafio. "Então, vocês vão me ensinar na cozinha." A primeira noite foi um desastre culinário completo. O macarrão passou do ponto, o molho ficou aguado e a cozinha virou um campo de batalha. Mas as meninas riram das tentativas frustradas do pai e acabaram comendo sanduíches sentados no tapete da sala como se fosse um piquenique. Quando Cláudia voltou da faculdade, às 23h15, encontrou Maurício no sofá com um notebook, respondendo e-mails que não conseguiu ler durante a tarde. "Como foi a primeira aula?" perguntou, fechando o computador assim que a viu. Cláudia tirou a mochila dos ombros, parecendo exausta, mas com um brilho diferente no olhar. "Intensa. Tivemos introdução à psicologia da educação. É muito conteúdo para absorver." Maurício apontou para a cozinha. "Deixei um sanduíche na geladeira. O jantar oficial foi um fracasso. O macarrão virou uma massa única." Cláudia esboçou um sorriso cansado. "A Sônia vai ter um ataque quando ver a bagunça amanhã." "Eu limpei tudo", garantiu Maurício. "Pelo menos o essencial. Pode descansar tranquila." Os meses seguintes estabeleceram uma nova realidade na mansão. Maurício assumiu integralmente o papel de pai durante as noites e fins de semana. Aprendeu a pentear cabelos, separar brigas por brinquedos, ajudar com lições de matemática e negociar tempo de televisão. Cláudia dedicava os finais de semana aos estudos, mergulhada em livros e trabalhos acadêmicos. A distância física entre os dois aumentou consideravelmente, já que mal tinham tempo livre no mesmo ambiente, mas a admiração de Maurício cresceu proporcionalmente. Ele observava o esforço dela para manter notas altas, enquanto continuava cuidando das meninas nas manhãs antes da escola. O sentimento confessado naquela noite na cozinha não diminuiu, apenas se solidificou com mais certeza. Em outubro, a escola organizou uma feira de ciências. Maurício desmarcou uma reunião importante com investidores para estar presente. Cláudia também compareceu, atendendo aos pedidos insistentes das meninas durante 3 dias consecutivos. O evento aconteceu no pátio do colégio, repleto de pais, professores e alunos. Alice e Sofia apresentaram um projeto sobre o ciclo da água, com uma maquete feita de isopor e tinta guache. Maurício permaneceu ao lado de Cláudia enquanto as filhas explicavam o processo de evaporação para a professora. Uma mãe conhecida de eventos sociais anteriores aproximou-se. "Maurício, quanto tempo? As meninas estão enormes", disse sorrindo. Olhou para Cláudia, analisando a roupa simples. "Sua nova babá? Não me lembro dela." Maurício não hesitou nem por um segundo. Colocou a mão protetivamente nas costas de Cláudia. "Esta é Cláudia. Ela estuda pedagogia e é a pessoa mais importante na vida das minhas filhas, além de mim", respondeu com voz firme e clara. A mulher ficou desconcertada, murmurou um elogio genérico e afastou-se rapidamente. Cláudia olhou para Maurício, surpresa com a defesa pública. "Não precisava fazer isso", sussurrou, sentindo o calor da mão dele em suas costas. Maurício retirou a mão, respeitando os limites dela em público. "Falei a verdade e já pedi para parar de me chamar de senhor."
O gesto de Maurício naquele dia plantou uma semente de mudança no coração de Cláudia. Ela percebeu que ele não sentia vergonha dela, não a escondia, nem a tratava como inferior diante de pessoas do círculo social dele. A resistência que mantinha começou a apresentar pequenas rachaduras. Em dezembro, com as meninas em férias escolares, Maurício decidiu alugar uma casa no litoral por 15 dias. Convidou Cláudia, não como funcionária, mas como convidada. Você não vai usar uniforme, não vai cozinhar nem limpar nada. A casa tem serviço próprio. Vai para descansar e ficar com as meninas, determinou, entregando as passagens aéreas. Cláudia relutou por 2 dias, mas a perspectiva de passar 2 semanas longe das meninas apertou seu coração e ela acabou aceitando. A viagem marcou o ponto de ruptura definitivo na relação profissional entre eles. Durante a primeira semana, Cláudia manteve postura contida, usava roupas discretas, lia seus livros na varanda e brincava com as meninas na areia. Maurício cumpriu rigorosamente a promessa. Não pediu que ela fizesse nada relacionado ao trabalho. Ele mesmo preparava lanches, passava protetor solar e levava as filhas para a água. Na 8ª noite, as meninas dormiram cedo, exaustas após uma tarde correndo atrás de caranguejos. Maurício e Cláudia ficaram sozinhos na varanda, ouvindo o som das ondas quebrando na areia escura. O vento soprava forte e Cláudia cruzou os braços tentando se aquecer. Maurício levantou-se, entrou na casa e voltou com um casaco de lã cinza, colocando-o sobre os ombros dela. "Obrigada", disse, segurando as bordas do tecido. Maurício sentou-se na cadeira ao lado, virando o corpo de frente para ela. Estamos aqui há 8 dias. Você não precisou limpar chão, lavar louça ou vestir aquele uniforme. Ainda acha que só vejo você como empregada da minha casa?" Cláudia olhou para o mar escuro, evitando os olhos dele. "Sei que você se esforçou para mudar. Vejo o que faz com as meninas. Virou o pai que elas precisavam." Maurício inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Não mudei só pelas meninas, Cláudia. Mudei porque queria ser um homem que você pudesse respeitar. Passei os últimos 7 meses saindo do trabalho mais cedo, cozinhando comida ruim e estudando matemática da 2ª série para provar que posso assumir responsabilidades. Fiz isso para mostrar que você não precisa cuidar de tudo sozinha. Posso cuidar de você também." Cláudia virou o rosto para ele. A luz fraca da varanda iluminava as lágrimas que se formavam em seus olhos. "Você não entende meu medo, Maurício. Se passarmos dessa linha agora, não tem volta. Se um dia acordar e perceber que não me encaixo no seu mundo, nas suas festas, nos seus jantares de negócios, eu perco minha família, porque Alice e Sofia são minha família." Maurício estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar enxugando uma lágrima que escorreu pela bochecha. "Você já é nossa família. Não existe meu mundo sem você nele. As festas não importam. Os jantares não importam. O que importa é que não consigo imaginar minha vida sem ouvir sua voz todos os dias." Cláudia fechou os olhos ao sentir o toque dele. Lutou contra o próprio coração durante quase 1 ano, mas o cansaço daquela resistência finalmente a venceu. Abriu os olhos, olhou diretamente para ele e tomou a decisão que mudaria tudo. Levou a mão até o rosto dele, tocando a pele áspera da barba mal feita. Maurício não esperou mais nenhum segundo. Diminuiu a distância entre os dois e a beijou. Não foi um beijo apressado ou desesperado, mas calmo, cheio da certeza que construía há meses. Cláudia correspondeu, soltando as bordas do casaco e envolvendo o pescoço dele com os braços. Quando se separaram, ambos respiravam pesadamente. Maurício encostou a testa na dela. "Eu amo você", disse com a voz embargada. "Amo você há muito tempo." Cláudia sorriu, um sorriso verdadeiro e sem amarras. "Eu também amo você, mas precisamos conversar com as meninas." O retorno para casa marcou o início de uma nova fase.
Cláudia não voltou a usar uniforme. Maurício explicou a nova situação para Sônia, que recebeu a notícia com um sorriso discreto, como se já soubesse há tempos. Cláudia passou a ocupar o quarto principal ao lado dele. A conversa com Alice e Sofia aconteceu num domingo de manhã, sentados no tapete da sala. Maurício segurou a mão de Cláudia e olhou para as filhas. Meninas, eu e a Cláudia temos algo para contar. Decidimos ficar juntos, como namorados. Sofia, que montava um castelo de blocos, parou e olhou para os dois. A tia Cláudia vai ser nossa mãe agora? Cláudia interveio com voz suave. Sempre serei a Cláudia que cuida de vocês, ajuda na lição e conta histórias. Vocês já têm uma mãe. Sou a pessoa que ama o pai de vocês e ama vocês duas com todo o meu coração. Alice sorriu, pegou um bloco azul e colocou no topo do castelo. Então agora você não vai mais embora nunca, né? Cláudia apertou a mão de Maurício. Não, eu não vou embora nunca. Os 2 anos seguintes consolidaram a nova estrutura familiar. Cláudia concluiu a faculdade de pedagogia com notas excelentes e começou a trabalhar como coordenadora em uma escola infantil no período matutino. Maurício manteve a rotina de voltar para casa cedo. O documento de dívida que Cláudia havia exigido foi rasgado por ela mesma no dia da formatura, sob protestos risonhos de Maurício. O pedido de casamento aconteceu de forma simples, numa tarde qualquer, enquanto observavam as meninas brincarem no jardim. Casa comigo, disse Maurício, sem anel, sem ajoelhar, apenas segurando a mão dela. Para oficializar o que já somos há tanto tempo. Cláudia riu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensei que nunca ia perguntar. A cerimônia foi realizada no mesmo jardim onde a história deles começou a mudar. Apenas 30 convidados estavam presentes. Alice e Sofia entraram segurando as alianças, usando vestidos brancos com faixas azuis. Cláudia usou um vestido simples, sem brilhos, com o cabelo solto. Maurício a esperou no altar improvisado, sob a grande árvore de carvalho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O tempo provou que os medos de Cláudia eram infundados. Ela se adaptou aos eventos de Maurício com naturalidade, e ele afastou qualquer pessoa que demonstrasse o menor preconceito em relação ao passado dela. A mansão deixou de ser apenas um local de trabalho para se tornar um lar verdadeiro. 2 anos depois do casamento, numa tarde de domingo, semelhante àquela em que Maurício percebeu a distância que o separava das filhas, ele estava sentado na varanda, observando o gramado. Alice, agora com 12 anos, lia um livro encostada no tronco da árvore. Sofia tentava ensinar o cachorro da família a buscar uma bola vermelha. Cláudia saiu pela porta de vidro segurando 2 xícaras de café quente. Usava calça jeans e blusa branca de algodão. Entregou uma xícara para Maurício e sentou-se na cadeira ao lado dele. Maurício tomou um gole do café, olhou para as filhas no jardim e depois virou o rosto para a esposa. Segurou a mão livre dela, entrelaçando os dedos. Cláudia sorriu, acompanhando o olhar dele em direção às meninas. O vento soprou leve, balançando as folhas da árvore. Maurício apertou a mão dela e quebrou o silêncio da tarde. Construímos a vida que elas mereciam. Cláudia apoiou a cabeça no ombro dele, respirou fundo e respondeu com absoluta certeza. Construímos a família que todos nós sempre soubemos que podíamos ser, mas que você precisava ter coragem de enxergar. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.